Alô pessoal, mais um vídeo no canal. Data FIFA, o Flamengo só joga no sábado, dia 15 de novembro, com vários desfalques, porque muitos jogadores estarão servindo as suas seleções. Flamengo só se reapresenta de maneira integral, todos os jogadores na quarta-feira, nessa terça apenas alguns jogadores para fazer trabalhos específicos, mas muita coisa importante para falarmos do Flamengo. Por exemplo, a renovação de Arrascaeta foi celebrada, inclusive lá no gramado, uma bonita festa, uma merecida festa para o atual camisa 10 do Flamengo, que para mim já senta na mesa dos ídolos da história do Flamengo, Zico ali, Leandro, tem o Arrascaeta nessa mesa, mas e a renovação do Felipe Luiz? Morreu essa história? Como é que está a situação? Nós vamos trazer essas informações. E Léo Ortiz e Jorginho podem jogar no sábado contra o Sport, dois jogadores que estão no departamento médico. Eu nem cito o Pedro, porque isso aí dificilmente mesmo, eu acho que nem se cogita essa ideia, mas e Jorginho e Léo Ortiz? Será que tem chance? Nós fomos apurar e vamos trazer as respostas no vídeo de agora. Mas antes, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e, claro, compartilhar esse vídeo com todo mundo, para todo mundo ficar sabendo de tudo que acontece no Flamengo. Seja torcedor do Flamengo, seja torcedor rival, eles precisam ver o que acontece no Flamengo e o status que o Flamengo está atingindo, não só no cenário sul-americano, no cenário mundial. E por falar em mundial, eu vou trazer uma informação, na verdade uma opinião bem polêmica aqui, e já deu muita polêmica nas outras redes sociais. Eu fiz uma publicação sobre o Neymar. Neymar, Copa do Mundo. E por que eu estou falando isso aqui no canal? Porque foi justamente no jogo contra o Flamengo que ele mostrou que não tem a menor condição de disputar a próxima Copa do Mundo. E eu vou trazer aqui os meus argumentos. Eu fiz a seguinte publicação: Neymar não tem condições e nem merece disputar a próxima Copa do Mundo. Inclusive, se você aí acha que o jogador é a esperança do Hexa, você não vai ver o Hexa do Brasil em 2026. E vou trazer argumentos para dar essa opinião. E o jogo Flamengo 3, Santos 2 no Maracanã foi um grande exemplo. Primeiro argumento: Neymar foi engolido por Eric Pulgar e depois o Saúl no segundo tempo. O camisa 10 do Peixe ficou no bolso dos adversários e não ganhou nenhuma jogada, mostrando que teria muitas dificuldades para enfrentar os adversários de altíssimo nível que terá na Copa do Mundo. Outro fator que me chamou a atenção de maneira negativa foi a postura do jogador em campo com os companheiros, a todo momento fazendo gestos de reclamação para os parceiros de time e reclamando das decisões deles, algo que deixou alguns desconfortáveis e até mesmo sem confiança. Outro argumento: no intervalo do jogo, em uma entrevista ao canal Premier, ele afirmou que para o Santos fazer gol, os jogadores do seu time deveriam procurar mais no terço final de campo. Quis o destino que os dois gols do Peixe só saíssem depois da substituição de Neymar. Seria coincidência? No segundo tempo, depois de ser anulado pelos adversários, saiu de campo aos 40 minutos, reclamando do Vojvoda, da maneira que vocês puderam ver, todo mundo viu, ele não escondeu nem um pouco, e foi direto para o vestiário, com uma postura que podemos considerar infantil e mimada. Ele nem sequer viu os dois gols do Santos nos minutos finais de jogo. Será que isso caiu bem nos bastidores? Fica o questionamento. E para finalizar, por que eu cito esse episódio? Vocês acham que Carlo Ancelotti não avalia esse tipo de postura? Quando o Vinícius Júnior, que é o Vinícius Júnior, fez isso lá no Real Madrid recentemente, o treinador da seleção ligou para o jogador para entender o que havia acontecido, pois não aprova esse tipo de postura. Dito isso, chegou a hora de esquecer o assunto Neymar na seleção. Para alguns deve ser difícil aceitar, mas essa é a realidade hoje. E sejamos francos, nenhuma perspectiva de evolução. Então, fim de papo, você aí que é Neymarzete, aceite. O Neymar hoje não tem condição de jogar pela seleção brasileira e disputar a Copa do Mundo. Deve ser duro ouvir isso, mas é a verdade. Neymarzete, é a verdade. Vamos falar agora de Flamengo? Muita gente me perguntando aí. Vene, Jorginho e Léo Ortiz vão jogar no sábado? Tem chance de jogar no sábado? Só para contextualizar, o Flamengo vai ter 7 desfalques, 7 jogadores convocados. Alexandro, Danilo, Carrascal, Plata,
Arrascaeta, Varela e Vinha. Além disso, Jorginho está no DM, Léo Ortiz no DM e Pedro no DM. Ou seja, 10 no total, desfalques. Pedro não vai jogar. E Jorginho e Léo Ortiz. A informação que eu tenho que Jorginho praticamente chance zero. Léo Ortiz também é muito difícil. Isso só comprova que o que nós falamos era verdade. O Jorginho teve uma grave lesão muscular, está sendo preparado para a final da Libertadores, marcada para o dia 29. Se voltar, vai voltar ali um pouco antes dessa final, dessa decisão. Chance praticamente zero de pegar o Sport no sábado, dia 15. Léo Ortiz comprova mais uma vez aquilo que relatamos. A lesão que ele teve no tornozelo foi muito grave. Ele jogou na semifinal da Libertadores contra o Racing na base literalmente do sacrifício. Tanto é que depois daquele jogo ele não voltou mais a campo. Inclusive, nesse jogo ele sentiu muitas dores no local e vocês puderam ver nesse duelo. Então, para aqueles que duvidavam, quando o Léo Ortiz jogou, falou: pô, Venê, você falou que a lesão era grave e não era, ele já voltou. Não, ele voltou no sacrifício. Se você me perguntar, poxa, será que o fato dele ter voltado, jogado no sacrifício, não agravou a lesão? Eu estaria sendo leviano se eu falasse que sim, porque eu não tenho essa informação, ninguém me relatou isso, tá? Mas os dois jogadores, Jorginho, praticamente chance zero, Léo Ortiz, chances remotas, digamos assim. Então, muito difícil de ver esses dois atletas. E o Pedro, a gente já sabe também que a situação é bem grave. Ele deve voltar a treinar em campo, com bola, nessa semana, com o grupo. Então, ainda vai trabalhar a parte física. Vamos ver se no dia 19, contra o Fluminense, esses três jogadores ficam à disposição. E os jogadores que foram convocados também são dúvidas. Depende muito do desempenho deles durante essa data FIFA, como vai ser a logística do Flamengo adotada para trazer esses 7 jogadores de volta ao Brasil para disputar o jogo lá em Recife, tá? O jogo é na Arena Pernambuco. Então fica aí a informação. Para finalizar o nosso vídeo, renovação de contrato de Felipe Luiz. Depois da renovação do Arrascaeta, muita gente perguntando como é que está a situação. Gente, a informação que eu tenho é que tá indo e voltando. O que isso quer dizer? Um faz a proposta, o outro faz contraproposta. Um faz a proposta, faz um ajuste aqui, o outro faz outro ajuste aqui e volta com a contraproposta. Nesse momento, quem está à frente da negociação, só para vocês terem noção, é o presidente BAP. E isso não é normal. Por quê? Ah, isso é grave, isso quer dizer que ele não vai renovar? Não. É porque é o BAP que está tomando a frente dessa situação por conta da dificuldade da negociação, não sei, também não sei. Mas o que eu tenho de informação, o BAP é quem assumiu essa negociação e quem está conversando com o empresário do Felipe Luiz, que a gente sabe que é um dos maiores, se não o maior do futebol, que é o português Jorge, que já foi ou ainda é empresário do Cristiano Ronaldo e de vários outros craques pelo mundo aí, do Nani, enfim. Mas o BAP está à frente disso, as negociações estão em andamento, isso não está travado. Não é porque o Flamengo não quer mais renovar ou que Felipe Luiz não quer renovar, não. É uma negociação como qualquer outra. Um fala aqui, outro aqui, e eles vão tentar chegar a um acordo. Beleza? Tamo junto, ótimo dia para vocês. Fui! Uma análise rápida aqui do jogo. Primeiro tempo muito mal do Flamengo, errando muitos passes, mostrando nervosismo, ansiedade. De La Cruz muito mal, um dos piores em campo, se não o pior em campo no primeiro tempo. Flamengo, embora tenha jogado mal, e conseguiu encontrar um gol com o Léo Pereira, numa bola rebatida. O Léo Pereira aproveitou e colocou a bola na rede e fez o Flamengo ir para o intervalo com essa vitória parcial de 1-0. No segundo tempo, o Flamengo mudou da água para o vinho, foi dominante, massacrou o Santos. Nos primeiros 30 minutos ali, conseguiu fazer 3-0, poderia ter feito 4, 5. Arrascaeta jogando muita bola, ainda perdeu um pênalti, só não tirou 10 por conta desse desperdício da penalidade, mas depois de 3-0, Felipe Luiz fez algumas alterações. O que aconteceu? O time voltou a mostrar um velho defeito, um excesso de soberba, um excesso de falta de concentração, salto alto. O que aconteceu? O Flamengo tomou 2 gols em 2 minutos, ainda passou um sufoco danado nos minutos finais. Poderia ter sofrido empate, que seria aí uma vergonha, uma chacota dentro do Maracanã. Mas, gente, vai aprender com os erros. Não tem esse papo de vai aprender com os erros, já era para ter aprendido. Não é a primeira vez que o Flamengo faz isso.
dentro do Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. O Flamengo foi eliminado na Copa do Brasil graças a isso. Um erro de passe bobo do Léo Pereira no primeiro jogo. O Flamengo empatou em casa com o Grêmio no Campeonato Brasileiro graças a isso. Faltou concentração nos minutos finais. O Flamengo tomou o gol do Palmeiras nos minutos finais por conta dessa falta de concentração. O Flamengo empatou com o São Paulo por conta dessa falta de concentração. O Flamengo jogou muito mal contra o Fortaleza, perdeu o jogo por conta dessa falta de concentração. E contra o Santos foi a mesma história. Então não tem mais esse papo de aprender com os erros, já era para ter aprendido. Porque numa dessas vai perder o título do Campeonato Brasileiro, que voltou a ficar aberto graças à vitória do Mirassol em cima do Palmeiras. Mas, repito, vocês conseguem ver o Palmeiras fazendo isso que o Flamengo faz? Não. Então, isso precisa ser corrigido com urgência pelo técnico Felipe Luiz. Mas quero mencionar aqui a boa partida do Samuel Lino novamente, tá? Voltou a crescer de produção. O Bruno Henrique, que já a gente vai contar a história dele aí, o que aconteceu no julgamento dele. Enfim, alguns bons jogadores voltaram a performar bem. E o Arrascaeta, ele deu uma resposta para aqueles que duvidavam do Arrascaeta após renovação de contrato. Tá aí. Jogou muita bola e só não tirou 10 porque ele perdeu o pênalti. Falando já no próximo jogo, inclusive o Flamengo folga nessa segunda. Alguns jogadores vão se reapresentar na terça para fazer um trabalho individualizado e o grupo inteiro volta a treinar junto na quarta-feira, pensando no duelo com o Sport no sábado, que será na Arena Pernambuco, tá, galera? E o Flamengo terá pelo menos 7 desfalques para esse confronto, porque foram 7 jogadores convocados para as suas respectivas seleções durante essa data FIFA. Além de Danilo e Alexandre para a seleção brasileira, Arrascaeta, Vinha e Varela foram chamados para a seleção uruguaia, Plata, tem confusão envolvendo Plata novamente, para a seleção equatoriana, e Carrascal, que jogou muita bola de novo, para a seleção colombiana. E também podem desfalcar o Flamengo no jogo contra o Fluminense, o clássico importante pela 34ª rodada, marcada para o dia 19. E aí vai depender do desempenho dos jogadores durante essa data FIFA, da logística que o Flamengo vai adotar durante essa data FIFA para esses atletas. Então, a gente precisa ficar de olho, porque não é certeza que todos estarão à disposição para o Fla-Flu. Ainda tem a questão do Jorginho, que está se recuperando já com a fisioterapia. Tem o Pedro também correndo contra o tempo para ficar pronto para a final da Libertadores. O Alan, que está com uma fascite plantar. Enfim, o Flamengo tem alguns problemas a resolver durante essa data FIFA aí. Vamos falar agora da situação do Bruno Henrique, porque o julgamento do jogador que aconteceu nessa segunda-feira acabou não tendo um desfecho, ficou sem definição. Por quê? Será marcada uma nova data, na verdade já foi marcada uma nova data, e eu vou trazer para vocês, depois do auditor Marco Aurélio Choi. Ele pediu vista do processo, por isso a sessão deve ser retomada em outro dia, com data ainda a ser definida, já foi definida, informação que a gente trouxe com exclusividade nas outras redes sociais, e já a gente vai contar para vocês. Lembrando que, no momento da interrupção do julgamento, o atacante, isso é uma boa notícia, havia recebido um voto favorável, tá, para sua absolvição. O relator Sérgio Furtado Filho havia votado pela absolvição no artigo 243, hífen A, que prevê até 12 jogos de suspensão, e a punição no artigo 191, com multa de 100 mil e sem punição em jogos. E o julgamento do Bruno Henrique já tem nova data, vai acontecer na quinta-feira, 3 horas da tarde, com pauta única. A gente trouxe essa informação lá nas outras redes sociais, no Twitter, @VNCasagrande, no Instagram também, @VNCasagrande. E para finalizar o nosso vídeo aqui, mais uma polêmica envolvendo Gonzalo Plata, galera. Por quê? O jogador foi flagrado, um vídeo postado por um torcedor. Deixa eu ver aqui qual é o nome do torcedor, para eu dar os devidos créditos, porque foi uma página que divulgou. A página Planeta do Flamengo divulgou um vídeo que foi divulgado, na verdade, pelo @CRFMatos, tá? Então, essa informação aí. Vamos lá, um vídeo do Gonzalo Plata curtindo a noite carioca, novamente, não é a primeira vez, e pelo visto não será a última vez durante essa madrugada. Lembrando, o jogador não jogou contra o Santos por conta de uma suspensão extremamente... Qual é a palavra que eu vou utilizar para não perder a monetização do vídeo? Juvenil. Eu pensei em várias palavras aqui.
extremamente juvenil, ele não estava à disposição contra o Santos. E ele vai servir a seleção equatoriana e foi visto nessa madrugada aí curtindo a noite carioca. Da outra vez que ele foi flagrado, ele disse que levou familiares que estavam no Rio de Janeiro para conhecer o local. Eu quero saber qual será a desculpa agora. Não tem mais desculpa. O Gonzalo Plata é um cara que todo mundo sabia desde quando chegou ao Flamengo, inclusive no histórico dele profissional, ele já havia sido afastado da seleção equatoriana por conta dessa curtição de noitada da noite. Todo mundo sabia do histórico dele. O meu ponto é o seguinte, eu não estou aqui fazendo críticas em relação ao que o jogador está fazendo agora, na folga dele, e dizendo que ele vai servir a seleção equatoriana. Mas, gente, não falta um pouco de bom senso desse atleta, na hora de pensar e falar, cara, eu já estou com o meu filme extremamente queimado com a seleção do Flamengo. Eu já não pude ajudar contra o Santos. Eu vou servir a seleção equatoriana a algo que muitos torcedores não gostam, quando seus jogadores vão para a seleção. Custava o cara segurar um pouco a onda e ficar em casa. Vai morrer se ficar em casa. Ai, meu Deus, não vou conseguir viver se eu não for para a noitada. Gente, faz em casa. Seja esperto, faça em casa. Pô, falta muito bom senso para um cara como esse. Ele está ultrapassando os limites. E repito, o Palmeiras, que briga por títulos com o Flamengo no Brasileiro e na Libertadores, não tem jogadores assim. Pode ter um ou outro que vai curtir um negocinho aqui, acolá, beleza, mas num bom momento do Palmeiras, vai saber fazer, vai ao menos ter medo de ser flagrado, porque nesses vídeos aí o Gonzalo Plata não demonstra nenhuma preocupação também. Gente, com todo respeito, ele não está errado, mas que falta bom senso, há falta. Pelo amor de Deus, Gonzalo Plata, é o famoso me ajuda a te ajudar, meu querido. Dito isso, galera, uma ótima semana para todos vocês, uma semana maravilhosa, de muito sucesso, muita saúde, e a gente vai trazendo todas as informações aqui. Não tem jogo, só no próximo sábado, nessa semana, mas tem informação importante chegando. Fica ligadinho aí, tamo junto e fui! Para contar que a Arrascaeta pode se tornar o primeiro jogador do Brasileirão a terminar a competição como artilheiro e maior assistente. Nesse momento, a Arrascaeta ocupa a liderança de ambos. Tem 17 gols, assim como o Caio Jorge, e mais 13 assistências. São 30 participações em gol em 30 jogos disputados. Hora de falar sobre o Flamengo para contar que Bruno Henrique pode ter se despedido da temporada de 2025 vestindo a camisa do Flamengo nesse domingo, vitória por 3-2 contra o Santos. O Bruno Henrique vai ser julgado nessa segunda-feira pelo pleno do STJD. Você vai lembrar, 2 meses atrás, ele foi condenado por ter forçado um cartão amarelo que beneficiou, entre outros, o seu irmão. Ele pegou 12 jogos de suspensão e vem atuando graças a um efeito suspensivo. É natural que a pena seja aplicada e ele tenha de cumprir pelo menos esses 12 jogos, que o tirariam da reta final do Campeonato Brasileiro e também da final da Libertadores da América. Bruno Henrique, que foi titular na vitória do Flamengo por 3-2 contra o Santos, resultado menos bom do que parecia. O Flamengo chegou a abrir 3-0, dava a impressão de que golearia, tirou o pé na reta final. O Léo Pereira chegou até a dizer, o Léo que marcou um dos gols, chegou a dizer que quando o Neymar é substituído, jogadores do Flamengo relaxam um pouco e a partir daí saíram os 2 gols do Santos. De qualquer forma, é um Flamengo que se beneficia da derrota do Palmeiras e entra de vez na briga pelo título do Campeonato Nacional, ambos empatados em pontos. Só para completar a saideira sobre o rubro-negro, o próximo jogo contra o Sport, fora de casa, Sport já rebaixado, Palmeiras visitando o Santos com muito mais dificuldade. E Arrascaeta, Varela e Matias Vinha foram convocados para a seleção uruguaia que disputa amistosos na data FIFA. Fala, rapaziada, mais um vídeo importante aqui no canal, né? Canal do Brenner Fla, informações do Flamengo para te manter sempre atualizado, com Jorge Nicola na voz e Vene Casagrande trazendo as últimas notícias do Mengão. Fortalece com like, se inscreva no canal e ativa também o sino das notificações para você não perder nenhum conteúdo. Voltaremos assim que pintar mais notícias. Um forte abraço, tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu, tropa, fui!